Aí. Ó, você recebeu aí a chamada? Ainda não. Mesma coisa não. Começou a página. Opa, agora apareceu aqui. Renata ouviu. Apareceu? Apareceu. Então entra pra ver se o som tá bom. Ixi, Se a gente o consegue celular ver. tá invertido. Como assim? Olha. Mas você não vê... Ah, que você tá no computador. Mas como é que o pessoal tá vendo no celular? Deixa eu Ué, tá aparecendo aqui o vídeo Tá antigo. igual, tá invertido. Por que o meu tá aparecendo o outro vídeo? Olá, pessoal, boa noite. Quem tá entrando, a gente já começou aí o ao vivo para poder testar, tá? Ver a melhor forma aqui de colocar a câmera e de deixar a posição para vocês, tá bom? Quem for chegando aí, vai dando boa noite, dizendo da onde vocês são, da onde vocês estão assistindo, de que lugar do Brasil ou do exterior. Vai interagindo aí com a gente, que 9 horas em ponto a gente começa, tá? Do celular também parece torto. E tem como arrumar isso aqui? Tem. Assim não vai não. Fechar. Ah. Não, é melhor fazer de ponta cabeça. Então quer? Peraí. Assim, ó. Vai lá ver se ficou certo. Então beleza. Só que a câmera tá baixa. Não, aí tá de... Então beleza. Ops. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Sai de ponta cabeça? Então, peraí que a gente vai trocar, vai mudar aqui a posição do celular. Só um pouquinho. Faz parte, por isso que a gente entrou antes. Não, é assim mesmo, Bê. Deixa assim mesmo que eu tô trocando o celular. Ah, entendi. Então dá só a posição. Só tem que cuidar pra não... Aí. Aê, Fernando dos Estados Unidos. Agora sim. Girou, né? Agora só apareceu. Eu não sei por que que eu não consigo ver. Vamos ver o que eu tô fazendo de errado aqui. Tô tentando abrir aqui também no meu computador para eu poder visualizar o bate-papo com vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Aê, Fernando dos Estados Unidos. Perfeito. Agora. Então, mas por que que o meu não tá? Tem que ir lá na Deixa eu sair daqui e entrar de novo, peraí. Vendo e ouvindo bem, ótimo, obrigada. Aí, agora eu também tô vendo vocês. Ó, quando eu peço para convidar aqui, meu bem, para falar, você não pode ser convidado, porque você tá no notebook. É, mas tô no celular também. Não posso sair do note. Tem que testar? Sair do note. Tô no celular. Daí, deixa eu ver aqui, ó. Ah, isso.
Boa noite, pessoal. Daqui 5 minutos, pontualmente, a gente vai começar esse bate-papo ao vivo, tá? Enquanto isso, o pessoal tá entrando. Quem chegou agora, vai dizendo da onde que vocês estão falando, de que lugar do Brasil, para a gente saber da onde que o pessoal está participando. Quem é? Eu tô aqui em Foz do Iguaçu. Quem é de Foz? Quem é de fora? Já estamos aí com a visita internacional, nosso amigo Fernando. Quem mais? Lídia de São Paulo. Vê se tem aí um espaço que aparece perguntas para você. Tem uma interrogação aqui. Clica aí, manda alguma coisa para eu ver como é que aparece aqui. Tá. Aí eu tenho que abrir aqui. Aí aparece só para você, porque não apareceu aqui. Não aparece para vocês? Não, para as pessoas não. Vou chamar para ver como é que faz, tá? Então entra para ver como é que você aparece. A gente tá fazendo um teste aqui para vocês poderem fazer pergunta online. Aí. Boa noite. Aí, funcionando. deixa eu ver como é que eu te tiro. Uhum. Remover. Tá. Opa, excelente. Então a gente vai poder abrir. Quem quiser fazer pergunta online, interagir ou fazer alguma consideração, trazer alguma informação, avisa pra gente no chat ou manda pergunta ali. E aí a gente vai chamar para perguntar para entrar comigo ao vivo, tá bom? Que aí a gente acho que fica melhor, fica mais gostoso para estar interagindo. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Em 1 minuto a gente começa, às 21 horas pontualmente, a falar um pouquinho dessa ideia, desse projeto e da temática, né? Que acho que é o maior interesse, estão aqui para isso. E a gente tentou aqui, vamos adaptar para vocês conseguirem interagir, tá? Quem quiser fazer pergunta, trazer algum exemplo, alguma ideia também, aprofundar, ajudar aí nas questões, no debate, pode solicitar, avisa no chat, que aí eu insiro a pessoa aqui para todo mundo ter acesso também às informações ou as considerações que cada um vai fazer, tá bom? Tá saindo o eco do meu som aí ou não? Não? Não. Tem um delay, né? Muita gente de Foz do Iguaçu, tem gente dos Estados Unidos, pessoal de Londrina acompanhando, equipe de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, 9 horas. Então a gente vai dar início aí a essa atividade, esse bate-papo, como eu chamei, né? A ideia não é que seja um curso, não é que a gente não tem pretensão alguma de esgotar ou aprofundar a temática, mas começar aí a expor, a trazer a relação de, né, da gente
compartilhar as nossas experiências. A gente passou por um ano bastante crítico em 2020, um ano de pandemia, um ano de Covid. Então, essa ideia eu vou falar para vocês agora. Vou me apresentar rapidamente, tá? Renata Pialarice, para quem não me conhece, eu sou administradora de empresas, consultora financeira, tenho várias especializações na área de saúde, projetos, negócios internacionais e sou empreendedora, né? Atuo hoje na Junesse, uma gigante aí comercial, e também faço vários trabalhos de consultoria financeira em grandes empresas. Tenho atuado aí os últimos 4, 5 anos no eixo Rio-São Paulo, tá? E como é que surgiu essa ideia? No final do ano eu tirei férias entre Natal e o Ano Novo, fui para a praia e aí me veio a ideia de tirar proveito todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do ócio criativo, né? E como eu tinha lido pouco durante o ano de 2020, eu quis otimizar minha produtividade e aí eu lancei uma campanha de um livro por dia. Eu ia passar 7 dias na praia e lancei essa campanha um livro por dia. Qual não foi a minha grata surpresa de que a campanha teve quórum, muita gente aderindo à ideia, né, de começar a ler também, retornar o bom hábito da leitura, começar a ler mais livros. Muita gente brincando comigo, falando um livro por dia não dá, mas só o fato de já retomar esse hábito da leitura foi muito interessante. Eu tive bastante feedback positivos, muita gente agradecendo, elogiando, viu o pessoal postando, compartilhando também leituras extremamente interessantes. E também pessoas que não fazem parte do meu vínculo direto, das minhas redes sociais, houve aí uma sincronicidade que eu comecei a perceber e ter acesso de pessoas também aderindo a essa campanha. Então foi uma réplica aí super positiva que começou a tomar uma extensão que eu não tinha ideia da onde que isso ia chegar. E aí foi quando a gente começou a montar esse projeto de ter uma temática por mês, porque como a gente tem várias especialidades, sou voluntária da Conscienciologia há mais de 20 anos, então a gente acaba aprofundando aí no autoconhecimento, na autopesquisa, estudando várias linhas de conhecimento e assunto. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, né, pelo Instagram. Talvez alguns de vocês participaram de algumas dessas, onde a gente foi escolhendo o tema, eu fui vendo os livros que eu tinha para poder indicar, e aí que então, no início desse ano, a gente fez em janeiro a enquete, e o tema mais votado para o mês de fevereiro foi autoestima. Então, a ideia é cada mês a gente trabalhar com uma temática específica e poder ampliar, se possível, aprofundar, mas a ideia é expandir, a gente ampliar, ver outros pontos de vista, ou ter acesso a outros exemplos, outras informações, para que a gente possa se cada vez mais qualificar e se melhorar com foco principalmente em você, em mim, né? Cada um aí com foco de se melhorar para viver melhor, para melhorar a qualidade de vida, para ser mais assistencial, para viver mais feliz principalmente, né? Nós viemos nessa vida para ser felizes, ninguém está aqui a passeio e não há necessidade de sofrimento, de lástima, de baixa autoestima para a gente ter aí tirar o melhor proveito dessa vida crítica, né? Então, o livro que a gente escolheu essa semana é esse aqui, ó, Autoestima, da Maria Cristina Stroschi. Maria Cristina Stroschi, ela é uma psicoterapeuta italiana. Eu gosto bastante dela porque a linguagem dela é muito acessível, como ela tem muita prática de clínica, de hospital, de saúde mental, né? Ela acaba trazendo uma linguagem mais acessível para nós, tá? Então a minha ideia é, depois dessa apresentação, vou ler a definição da autoestima, vou fazer alguns questionamentos, levantar algumas informações, e eu vi que já tem uma pessoa aí querendo perguntar, querendo interagir, a gente já vai liberar, abrir para todos interagirem, e a ideia é que vocês, de fato, na medida do possível, se exponham, interajam, e a partir de então, a gente vai se encontrar todo sábado. A ideia também é que eu fique aí de 20 minutos a meia hora no máximo falando, e a gente completa essa 1 hora com essa interação, tá?
E a partir de então, caso surjam temáticas específicas, algo para ser aprofundado, a gente pode inclusive trazer convidados, pessoas especialistas em cada determinado assunto para estar falando com vocês ou até um de vocês, né? Nós estamos aí entre amigos, apesar de que a gente quer aí que esse projeto tome corpo, que ele chegue aonde a gente ainda não consegue imaginar, mas vai depender aí da demanda e da didática, da metodologia que a gente conseguir desenvolver a partir de então, tá? Novamente, muito obrigada a todos, sejam bem-vindos. O chat está aberto aí para vocês falarem o que vocês quiserem e logo eu vou abrir aí a interação para estar conversando comigo, tá? Então, a definição da autoestima, eu vou trazer exatamente a definição do livro, tá? Onde a Maria Cristina traz para nós que a autoestima é a atitude que toda pessoa tem em relação a si mesmo. Simples assim, né? Nós temos vários autores, muitos livros interessantíssimos, no final também vou dar algumas indicações, mas essa definição ela é simples, objetiva e extremamente prática. É a atitude que a pessoa tem em relação a si mesmo. Então, o que compreende isso? Só tudo. Todo o universo da pessoa. Aspecto físico, emocional, saúde orgânica, saúde mental, moralidade, cultura, trabalho, família, sexo, dinheiro, amizade, voluntariado, prestação de serviço, tudo, exatamente tudo que possa estar relacionado com você, direto ou indiretamente, interfere ou pode interferir na sua autoestima. E aí eu fiz um desafio, lancei um vídeo aí durante a semana pedindo para a gente fazer a técnica do levantamento dos traços. Quero saber quem fez, quem que pegou aí, que está com a lista na mão, que fez lá, coluninha da direita, coluninha da esquerda, traços, forças, qualidades, talentos, e quem que não fez, tá? Quem fez não só os traços forças, os traços fardos também, os traços fracos, os defeitos, aquilo que a gente ainda não tá tão bem, precisa abrir mão, ou até que precisa desenvolver, ainda não tem, tá? Então a ideia é que a gente trabalhe aqui com uma autoexposição sincera, autenticidade. Todo mundo tá aqui porque quer, né? Ninguém pagou, é de graça, então pode entrar e pode sair a hora que quiser, mas a ideia é que a gente consiga aprofundar e agregar valor. E aí, a hora que a gente pensa, por que é importante fazer essa lista, né? Escrever os traços, porque não tem como a gente mexer com a autoestima se a gente não conseguir se enxergar, se a gente não se vê. Como que você se vê? É a pergunta que eu falo. A hora que você olha no espelho, ó, bastante gente falou que fez, né? Fátima, Tati, muito bom. Depois, se vocês quiserem compartilhar, me avisa aí que eu vou chamar vocês, tá? Pra gente entrar aqui ao vivo junto. Então, assim, qual que é a ideia dessa técnica? A ideia é a gente ter uma visão de raio-x, olhar de fora para nós mesmos, né? Então, a hora que você olha no espelho, quem que você vê? Como que tá ali? Eu até tenho alguns slides, depois eu posso compartilhar com vocês, fazer um PDF aqui, mandar no direct para vocês. E com o tempo a gente vai aprimorando aqui a live também. Daqui a pouco a gente começa a transmitir os slides, eu vou conseguir melhorar aí a nossa parte técnica, tá? Mas por enquanto, tem algumas imagens aí, então eu queria trazer que vocês começassem com essa reflexão. Quem é você? Por quê? Eu preciso levantar esses traços para ter claro que, para mim, o que eu tenho de bom, o que eu sou boa, o que eu faço de bom e o que eu não sou tão boa assim, né? Hoje eu estava no salão, fiz um post aí também do pessoal fazendo a minha unha para manter a autoestima em alta, né? E aí a pessoa perguntou assim para mim, mas Renata, o que você acha por que você acha que as pessoas não têm autoestima ou têm autoestima baixa? Então, primeiro, eu queria desmitificar um pouquinho essa palavra autoestima. A autoestima não quer dizer que é sempre alta. Alta é porque é para si mesmo, é olhar para si. Alto, tanto é que é alto com U, né? Não é alto com L de alto ou baixo, tá? Então, a autoestima, a gente pode ter ela tanto abaixo de um equilíbrio, quanto muito alta, acima do equilíbrio. E o ideal é que a gente consiga
equilibrar, tá? E como que eu sei se eu tenho a minha autoestima baixa ou alta? Sabendo se essa visão que eu tenho de mim mesma, ela está mais voltada para os meus trafares, para os meus defeitos, para aquilo que eu não sou tão boa assim, ou para as minhas qualidades, para as minhas virtudes, tá? Quanto melhor eu conseguir me enxergar, a tendência é que eu aumente a minha estima, a minha autoestima, a estima de mim mesma, tá? E aí, só que eu não posso fazer de conta que eu não tenho nada de ruim, porque é inerente ao ser humano, né? Então a gente precisa ter uma visão realista, até para poder identificar o que está me travando, o que está mexendo aí comigo e para eu melhorar. Eventualmente eu posso estar chateada por uma relação, eu tenho um amigo que eu gosto muito, uma amiga que eu gosto muito, mas vira e mexe, essa amiga, esse amigo me chateia, meu colega de trabalho me passa a perna, eu tô assim, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou deixando de ver, de enxergar, que eu estou possibilitando esse tipo de atitude das pessoas para comigo? E mais, como eu ajo com essas pessoas, para que às vezes elas se sintam no direito de ou tirar proveito de alguma situação, ou de menos-valia, de menosprezo, ou de super-valia, às vezes, né, que coloca a gente também num lugar que nem era tudo isso, vamos dizer assim, tá? Então eu tô aqui com o pessoal e tem a Jeane, né? JL, Jane Luiz, querendo perguntar. Posso colocar você já para interagir, Luiz? Ô, Jeane, vou te convidar aqui, tá? A gente já começa com a nossa interação. Peraí, como é que eu viro isso? Oi! Aê! E aí, tudo bom, Jeane? Seja bem-vinda. Jeane está falando com a gente lá do sul, né, Jeane? Porto Alegre. Porto Alegre, isso aí. Quer trazer a sua experiência, a sua demanda? Como é que. Eu acho muito importante essa tua iniciativa, te dou os parabéns. Muito Obrigada. corajosa essa atitude, um projeto bem inovador. E porque o conceito de autoestima, mesmo tu trazendo ali do livro que é em relação à atitude, né? Às vezes a pessoa não se conhece ao ponto de saber até o quanto que ela tem essa autonomia, né? De pensar. Às vezes a pessoa tem as rotinas e ela vai no automático, não avalia que saldo que ela tá tendo, né? Um balanço, enfim. E daí eu queria te perguntar como que tu relaciona a diferença da autoestima, né? Essa percepção do autoconceito com o amor próprio, né? Ou tu acha que isso não tem dissociação? Amor próprio e autoestima são a mesma coisa? Eu acho que não é a mesma coisa, Giane, mas ela tem uma relação direta, tá? A gente desenvolver o amor próprio vai ampliar a nossa autoestima e vice-versa, tá? Quanto mais autoestima a gente tem, mais amor próprio a gente tende a sentir. Então, é uma confluência de ações que vão espelhar na condição do sentimento e da racionalidade, do discernimento em si, tá? Para nossa compreensão de nós mesmos. Então, didaticamente, tá? Eu sei que tecnicamente não é bem separadinho assim, mas para ficar didático, eu penso que a gente pode analisar assim: autoestima é a condição real, a gente conseguir enxergar a nossa realidade e procurar esse equilíbrio dos nossos talentos, né, das nossas virtudes, elas suprirem as nossas necessidades, os nossos defeitos e ajudarem a gente a superar esses traços que não nos ajudam, nos colocam para baixo. Então, a gente desenvolver talentos e fortalecer os que a gente já tem. O amor próprio, didaticamente, ele estaria relacionado ao sentimento, ao gosto, ao gostar, igual a gente gosta ou não gosta, vai com a cara, não vai com a cara de alguém, então seria a gente mesmo. Eu penso que a autoestima, ela é um sinalizador
pode ser um sinalizador desse amor próprio, entendeu? Então, assim, se eu fiz lá a minha lista, se eu só conseguir enxergar 2 talentos, 2 trafores, 2 traços-forças e 25 defeitos, como eu estou olhando para mim mesma? Eu posso até ter os 25 defeitos, mas será que eu tenho só 2 talentos, 2 qualidades? Entendeu? Então falta um pouco esse olhar crítico. Então eu acho que está diretamente relacionado à autoestima com o amor próprio e um pode ajudar a desenvolver o outro e a melhorar e ampliar do outro. Respondi, Diane? Sim, show. Então tá. Eu vou te tirar aqui. Quem mais quiser entrar aqui no bate-papo com a gente ao vivo, avisa aí, tá? Ou avisa no chat, ou chama aqui nos convidados que a gente libera. E aí, muito interessante, a partir aí dessa pergunta, né, da Jeane, a gente vai trazer essa condição das características, tá? Eu trouxe algumas características aí da condição da pessoa que tem uma autoestima mais baixa, mais depreciativa, mais, né, que pode estar aí sem amor próprio, sem ter essa visão crítica de si mesma, mas por um senso de melhoria, de assumir responsabilidade, de se enfrentar, de superar aquilo que não gosta, que não está bom e seguir em frente, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem os traços aí, umas atitudes que eu falo que são as atitudes a serem superadas. A questão de desânimo, extremamente cansada, a pessoa vive cansada, às vezes não faz nada o dia inteiro, tá cansada. Você fala, você tá cansada do quê? Na pandemia eu vi muito isso, né? A pessoa tá em isolamento social, não tá em casa e não tá fazendo curso de manhã, de tarde, de noite, não tá estudando. Aí você fala com a pessoa, falando, tudo bem? Ai, tô meio cansada. Cansada do quê? Cansada de não fazer nada. Fazer nada não deixa cansado, tá, gente? Deixa desanimado, deixa ocioso, mas cansaço não vem de fazer nada. Então a gente precisa ficar mais lúcido para essas atitudes, para essas variáveis né, das nossas manifestações. Às vezes a condição ali de apatia, pessoa mais apática, mais nem aí, sentimento de desesperança, que não tá, né, não vê luz no fim do túnel, como a gente diz, falta motivação, não quer fazer nada, não percebe nenhum sentido na vida, às vezes chega até para um traço mais trágico, mais extremo, que não quer sair da cama, tem às vezes desejo de morrer, que se a vida acabar num barranco eu tô bem, aquelas coisas mais extremistas, né? Ou às vezes ataca um sono excessivo, ou o outro extremo, um processo de insônia, a pessoa não consegue dormir, ela tá tão insatisfeita ali com um processo tão ruim que ela não consegue sair, andar daquilo. E aí, qual que é a nossa ideia, né? Fazer o contraponto dessas atitudes com atitudes que a gente precisa desenvolver e qualificar, e quem já tem, melhorar. E a ideia é que a gente consiga, com esse bate-papo semanal, com as pessoas que forem conseguindo fixar, trazerem as experiências, ver qual que é a dificuldade, colocar em prática as técnicas que eventualmente a gente vai estar falando aqui, para a gente ver se tem algum resultado, se está sendo produtivo. Porque a ideia aqui, ó, a gente está em pleno sábado à noite, 9 horas da noite, todo mundo aí despendendo tempo para poder estar aqui. Isso tem que agregar, né, algum valor na vida de vocês, senão não faz sentido, né? Não tem lógica alguma a gente estar aqui perdendo tempo, entre aspas. E como que a gente faz isso? Então, primeiro, a técnica dos traços é o zerinho, tá? Número 0. A gente precisa se enfrentar. Então, papel e caneta na mão, tá? A gente faz aqui um traço, qualidade e defeito. E aí começa a escrever. Tenha uma visão crítica de si mesmo, olhe para si mesmo e comece a fazer esses levantamentos. Se você tiver dificuldade, não sei nem por onde começar. Eu acho que eu não sou boa em nada e também não sou ruim em nada. Pede para alguém próximo de você, que te conheça, que conviva com você e que você confie. Fala, ó, eu estou fazendo aí uma pesquisa para melhorar meu autoconhecimento, quero ser mais assistencial, quero viver mais feliz. E aí eu preciso que você me fale 10 traços que você vê em mim, sendo que 5 são qualidades e 5 defeitos.
Não pode ter mais defeito do que qualidade, tá? A ideia é que a gente consiga extrapolar e principalmente pegar aquilo que a gente tem de bom. Por quê? Porque são as nossas qualidades que vão tirar a gente do buraco, tá? É o que a gente tem de bom que vai ajudar a gente a trabalhar o que tá ruim ou o que não tá tão bom assim, tá? Então a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom e desenvolver o que ainda tá faltando. Então, depois dessa lista feita, o que a gente vai tentar melhorar, desenvolver e qualificar? A gente vai começar a estabelecer metas para nós mesmos e as metas de nossa convivência. Então, se no trabalho eu sou aquela pessoa que eu chego, as pessoas me dão um bom dia, eu olho e falo bom dia por quê? Eu vou parar, eu vou começar a responder assim, bom dia, e dar um sorriso assim, bem aberto, tá? Vai ser fácil? Não. Vai funcionar no primeiro dia? Provavelmente não. Mas se você quer, né? Então tem que querer, tem que ter a vontade antes de tudo e começar a modificar. Olha que coisa pequenininha que eu tô falando. O ato de dar um bom dia. Isso pode mudar a sua vida e a vida das pessoas, a vida com quem você interage. As pessoas vão começar a ver que você está fazendo coisas diferentes, vão querer saber o que você está fazendo diferente, vão ver mais brilho nos seus olhos. Provavelmente a cor da sua pele vai mudar, mesmo sem tomar tanto sol assim. E as pessoas vão perceber, vão perguntar, vão olhar para você e vão falar assim: fulano, você cortou o cabelo? O que você fez hoje? Tá diferente. E é só a sua mudança de humor ou você começar a olhar para si mesmo com outros olhos, desenvolver a sua autoestima no sentido de valorizar quem você é, valorizar o que você tem de bom e se dispor a compartilhar isso para, né, ajudar as pessoas que convivem com você a viver melhor e consequentemente, você vai estar melhor também. E aí a gente vai poder produzir mais e crescer e qualificar cada vez mais, tá? Então você vai estabelecer metas de, hoje sábado para sábado que vem, cada um tem que sair daqui pelo menos com 2 metas que vai implementar na semana. Se você é desorganizado, tá sempre atrasado, sempre correndo, não dá tempo, nem olha direito para a pessoa, que você chegou no trabalho, pessoal, bom dia, você sai correndo, calma que eu já tô atrasado para a reunião e tal. Então, meta sua é chegar 10 minutos antes em qualquer compromisso que você assumiu, tá? Seja no trabalho, seja uma reunião de voluntariado, com um colega, com a família, não sei. Então, estou dando aqui algumas ideias de demandas que possam acontecer, que possam surgir aí no nosso dia a dia. São coisas simples, mas que tem que ser feito. Se a gente não agir, se não fizer nada diferente, o simples vai avolumando, vai amontoando com mais um monte de coisas simples. A hora que a gente vê, tá lá cansado de fazer nada, desanimado, angustiado, triste, sei lá por quê, tá? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Ah, Renata, então é proibido estar triste? Não, não é, até porque é impossível, né? Mas é preciso que a gente saiba por que a gente está triste. Estou triste porque o meu marido brigou comigo e eu fiquei chateada. Por que ele brigou comigo? Ah, não tem lógica, eu acho que ele estava lá meio doido, eu não fiz nada. Então vai lá e pergunta. Fulano, eu acho que eu não fiz nada para você. Por que você falou desse jeito comigo e tal? Entende? Por que é importante a gente começar a trabalhar com essa condição de aumentar o nosso nível de lucidez, entender como é que as coisas estão funcionando? Porque senão, o que é comum também de acontecer as coisas vão acontecendo, as pessoas vão nos machucando, a gente vai machucando as pessoas, daqui a pouco vira um imbróglio e a gente não sabe por quê, a gente está magoada, brigada com um, com raiva do outro, sem entender, na melhor das boas intenções, entendeu? Então a gente precisa dar uma acalmada e compreender melhor o que a gente faz, qual é a nossa manifestação, conosco, em primeiro lugar, e com os outros. Depois que a gente criar esse hábito, vocês vão ver que vai ser assim, igual respirar. Você não vai ter que parar para pensar, analisar, ficar com medo, ficar com vergonha de perguntar para a pessoa. É um processo natural. Igualzinho a gente respira, escova os dentes todo dia, a gente vai perguntar, vai pedir feedback para as pessoas, vai aprender a expor os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, argumentar se sim ou se não, se está certo ou se está errado, por quê,
entende? E aí a gente começa a melhorar aí também o desenvolvimento da nossa qualidade de vida, principalmente, mas incluindo a nossa autoestima, fica mais elevada, fica mais equilibrada. A hora que a gente está com algum problema, a gente não sai chutando balde e brigando com todo mundo, e aí a gente consegue aí manter um padrão mais homeostático, ter uma vida melhor, viver mais saudável. Volto a dizer, física, mentalmente, emocionalmente, tá? Então, engloba, lembra lá da definição, tudo que diz respeito a si mesmo, tá? Engloba tudo. E aí a gente vai tentar, já nessa semana também, desenvolver um traço que é ver, tentar tirar proveito de toda situação. Ou seja, eu falo que é focar na solução, tá? Você viu um problema, é uma oportunidade de você crescer, de você melhorar, de você ajudar alguém ou de você se ajudar. Então, seja qual for o contexto, foco na solução. Mas o negócio está caótico, é muito difícil, vai ser complicado. Excelente. Quanto mais complicado, melhor. Maior a superação, maior o exemplarismo, mais você vai mudar e vai ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você não souber o que fazer realmente, pensou, passou lá um dia pensando e não sabe como agir, espera passar. Ou pede ajuda. Às vezes, dependendo da situação, se for muito crítica para os envolvidos, não dá para contar diretamente. Pede também alguém da sua confiança de fora, fala, ó, tô vivendo uma situação assim, assado, como é que você acha que eu posso melhorar? Mas a ideia é a gente parar de agir no automático, igual a Giane trouxe aí pra gente, né? A gente vai fazendo sem pensar e tal. Então a ideia é a gente não fazer mais isso, tá? Exatamente, a Elaine trouxe aí pra gente a questão de focar na solução, né? Outra coisa, para desenvolver uma autoestima alta e sadia, a gente acabou de perder o direito. Se você não estava assistindo esse bate-papo, então bom para você, mas você que está assistindo agora é a má notícia. Você não tem mais o direito de reclamar, tá? Nem eu e nem ninguém que está aqui. Por quê? Porque reclamar é clamar de novo, ou seja, pedir de novo. Se você reclama de alguém, de alguma situação, de algum contexto, de algum lugar, você não está com foco na solução. Não vai resolver o problema. Ficar pedindo de novo, ficar reclamando, ficar falando a mesma coisa, não muda a situação. Não muda as pessoas. Não muda a sua atitude diante a situação e ou as pessoas, tá? Então, ó, foco na solução. Vamos tentar ter uma lucidez aí para um processo de planejamento. Às vezes a situação é delicada mesmo, então vamos ver qual é a forma. Você não vai conseguir agir de imediato, fazer uma intervenção, interferir, mas você vai pensar em como chegar nesse resultado, tá? E também, junto com isso, tentar desenvolver e fazer mais atividades que você gosta, passar mais tempo de pessoas que você gosta de estar junto. A gente está nesse boom do online, que é o positivo, né, de toda essa crise pandêmica que a gente está vivendo aí há praticamente um ano, é que as distâncias todas geográficas não existem mais, né? Então, antigamente era difícil a gente pegar o telefone, ligar para o fulano. Agora, ó, a gente faz uma chamada de áudio, de vídeo, com a pessoa esteja ela onde estiver. Hoje nós estamos aqui, eu estou falando de Foz do Iguaçu, tem gente de Foz, tem gente de Porto Alegre, tem gente do interior do Rio Grande, tem gente lá dos Estados Unidos, Fernando tá aí ainda, Fer? Então, tem gente de Londrina, tem gente de Cascavel, tem gente do mundo inteiro. Então, não tem mais essa desculpa. Portugal, o pessoal de Portugal tá aí. Então, não tem mais essa desculpa de, é muito difícil, Renata tá longe, fulano tá longe. É vontade, tá? Então, se daquelas metas que a gente falou há pouco tempo, você não lembrar de nenhuma, eu vou dar aqui uma tarefa de casa. Você vai fazer contato de hoje até sábado que vem com uma pessoa que você não fala há 6 meses. Combinado? Então, são duas técnicas, tá? Primeiro, a dos traços. Quem fez, ótimo. Quem não fez, tem que fazer. Mudar um comportamento básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou obrigado. Sabe aquelas palavrinhas mágicas que na minha geração a gente tinha um livrinho no pré, na escola, que a gente aprendia? Então, a gente vai colocar isso em prática e
fazer contato com uma pessoa que a gente não fala há mais de 6 meses. Não interessa a forma, se vai ser pelo Instagram, pelo Facebook, por carta, por e-mail, por WhatsApp, o jeito que vocês quiserem, tá? Áudio, vídeo, mensagem, vamos fazer contatos. Nós temos 7 dias para fazer contato com pelo menos uma pessoa. É pouco, né? O ideal seria uma por dia. Mas também, calma, não vamos assustar vocês, encher vocês de tarefas, senão sábado que vem não aparece ninguém aqui, tá? Eu vou ver aqui quem quer falar. O Fer está respondendo que ele está aí. Giane, se quer entrar de novo, vou te liberar aqui, tá? Enviar solicitação. Gente, quem quiser entrar, avisa, tá? Igual a gente tá liberando aqui para Giane. Não? Foi errado, G? Tá bom, não tem problema. Tudo bem? Pessoal, estamos animados aqui para melhorar e desenvolver a nossa autoestima? Outra coisa boa que eu queria falar para vocês é que agora esse vídeo ele não some em 24 horas, né, no Stories. Então a gente vai deixar ele salvo lá no IGVT. Quem quiser voltar, indicar para o amigo, para o colega, para o vizinho, pode compartilhar aí, tá? Que a ideia é a gente tá aumentando aí os acessos às pessoas para a gente poder ampliar, apertou errado, G, tá bom? Para a gente ampliar aí essa nossa troca de experiências e cada um ajudar o outro a viver melhor e mais feliz, tá? Então vamos lá. Atitudes para manter a autoestima em alta, tá? A ideia é a gente começar a desenvolver aí. Eu vou falar aqui, eu listei 12, tá? Se alguém tiver ideia, quiser falar também, vamos dizer aí, mas papel e caneta na mão para vocês irem anotando. Então, aprender a falar não quando não quiser fazer alguma coisa. Parece que é estranho, assim, às vezes a gente se sente mal, às vezes até culpado, sabe? Porque você não quer fazer. Mas pior do que você falar que você não quer fazer, você ser sincero, você respeitar, se respeitar. Autorrespeito ajuda muito no desenvolvimento da autoestima sadia. Então, ao invés de você se respeitar, você, né, jogar limpo com a pessoa, fulano, eu não quero fazer isso agora, ou não posso, às vezes você não pode. Fazer sem querer fazer é muito pior. Você vai de mau gosto, já põe uma energia ali esquisita, contrariada. E outro, a pessoa sente isso, às vezes a gente acha que não, mas sente. Aí depois você vai querer cobrar muitas vezes. Ah, mas eu aquele dia não quis fazer aquilo para você, mas eu fiz mesmo assim, porque eu te considero. Agora eu tô te pedindo só isso e você vai negar? Não tá fazendo nada? Então não sei se só eu que escuto essas coisas assim de vez em quando ou se algum de vocês tem algum exemplo, tá? Mas aprender a falar não é essencial para o fortalecimento da nossa autoestima sadia. E para a nossa convivência mais saudável também, tá? A gente cobra menos da gente, do outro, a gente vive melhor, a gente é mais sincero. Então, a sinceridade é um traço que eu penso que quem não tem ainda desenvolvido, vale a pena a perder, gastar um tempinho aí para desenvolver esse processo. Hoje em dia é muito difícil, a gente tem medo de exclusão. Falar a verdade às vezes dói e dói mesmo, né? Mas a gente tem jeito, tem formas. Uma das propostas, né, não no próximo encontro, mas no outro, a gente desenvolver formas de falar melhor. Eu tenho um livro aqui que fala, né? São conversas difíceis. Então, trazer algumas técnicas para a gente conseguir interagir e adentrar ali em algumas conversas, às vezes, mais delicadas. Mas sem sinceridade, gente, fica difícil, tá? A gente querer fazer negocinho, igual eu falo, ou enrolar, ou mentir, uma hora ou outra o negócio vem à tona. Não sei se alguém já aconteceu com alguém já teve experiência aí? Fala aí no chat para mim, sim ou não? Alguém já falou uma coisa, fez querendo dizer outra, depois se sentiu mal, quis cobrar, ficou com raiva ou não? Você sempre faz o que você não quer e fica tudo bem. Como é que é? Então, esse é uma característica, um traço, tá? Outra atitude, assumir os erros, aprender com eles e consertar o que for possível. 3 em 1 essa técnica, tá? Essa atitude.
Então, assim, primeiro que eu não consigo melhorar aquilo que eu não consigo assumir que está ruim, ou que pode ser melhorado. Às vezes nem está tão ruim assim, alguma coisa boa, mas que pode ficar ainda melhor, né? Então eu preciso assumir, aprender com os meus erros, assumir que eu errei. Às vezes foi sem querer, às vezes foi por querer, entendeu? Quando é por querer é mais difícil, né? A gente assumir, porque você mexe ali com a intencionalidade, mas é extremamente importante também. Por quê? Porque se você, por algum motivo, teve uma má intenção ou uma intenção distorcida, você precisa identificar por que que aquilo aconteceu ou o que que você estava querendo ganhar com aquilo para você qualificar essa intenção, tá? Eu entendo que se a gente está aqui no sábado à noite falando de autoestima é porque a gente está querendo melhorar, a gente está com uma intenção sadia, já, né, melhor, um pouco mais acima da média de quem está preocupado com o carnaval que não vai ter esse ano. Nada contra o carnaval, tá? Já pulei muito carnaval nessa vida. Mas é uma comparação grosseira, mas para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Se eu tô aqui é por algum motivo, eu quero me melhorar, eu quero melhorar minhas relações, eu quero viver mais feliz, então vamos colocar em prática. Assumir os erros, eu tô repetindo porque o pessoal normalmente está anotando, tá? Mas se tiver muito lento, aí vocês falam também que eu dou uma corridinha aqui. Depois a gente pode fazer um resumo e falar as 12 também, ou eu mando essa apresentação para vocês também, vocês têm aí o material para acessar. Outra coisa, terceiro item, criar projetos futuros prioritariamente envolvendo mais pessoas, tá? Então, assim, a hora que eu estava escrevendo ali, eu falei, nossa, eu nem tinha pensado nisso, mas foi uma atitude que eu comecei a fazer hoje, entendeu? Na verdade, sábado passado, né? Quando veio a ideia aí de ter esse encontro semanal. E aí, então, a gente precisa pensar em projetos futuros, prioritariamente que envolva mais pessoas. Ah, mas Renata, eu não gosto de falar em público, eu não quero me expor e tal. Ótimo, faça isso lá na sua família, lá no seu trabalho, entendeu? Planta uma horta em casa, envolve a família toda ali, ensina as crianças a mexer com a terra, desenvolver ali o dedo verde, não sei, entende? Então, assim, pense em projetos futuros envolvendo pessoas. Por quê? Porque é nessa troca, nesse envolvimento com outras pessoas, que também as nossas manifestações são explicitadas e a gente consegue aprofundar aí na condição da nossa autopesquisa, do nosso autoconhecimento, compreender como é que a gente funciona nessas relações para poder identificar esses traços e melhorar o que precisa ser melhorado, tá? Ou usar em favor do outro e de nós mesmos aquilo que a gente já tem de bom. Isso é muito bom também, tá? Quarto item, cultivar as boas amizades e dedicar tempo a elas. Então não adianta gostar muito de uma amiga, de um amigo, se ela não sabe disso, se seu amigo não sabe disso, tá? Oi, Juvenal. Juvenal, Cida, Lucilene, tem bastante gente aí dando oi. Renato Ferreira também, pessoal dos Estados Unidos, tá em peso, hein? Obrigada, gente, por estarem participando aqui com a gente. Então, assim, ó, cultivar as boas amizades, dedicar tempo a elas. O que é dedicar tempo a elas? De novo, mandar uma mensagem. Não precisa mandar bom dia, boa tarde, boa noite todo dia pelo WhatsApp, mas de vez em quando manda um oi. Tudo bem com você? Né? Eu tenho um hábito que eu mando uma figurinha às vezes, um emoji. Eu sou a menina do emoji, né? Quem me conhece já sabe disso, que eu converso por emoji. Mas manda às vezes uma figura, alguma coisa, e só assim, ó, passando para saber se está tudo bem com você. Para o outro saber que você se importa com ele. Que apesar de estar longe, apesar de estar lá nos Estados Unidos, em Portugal, em Porto Alegre, a pessoa sabe que você lembra dela, que você se importa com ela, que ela é uma amiga querida para você, ou um amigo querido para você, tá? E se possível, né? Agora em tempos de pandemia fica até difícil falar isso, mas sempre que possível, e essa pandemia vai passar, a gente vai, né, ou ser vacinado ou sair dessa crise aí de um jeito ou de outro, mas a gente vai poder voltar a se encontrar mais vezes, sempre que possível encontrar os amigos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto item, cuidar de si mesmo. 2 pontos. Compromisso inegociável.
tá? Não tem negociação para essa cláusula. Todas as outras a gente vai desenvolver com mais tempo. Cuidar de si mesmo é compromisso inegociável. Renata, o que você está querendo dizer com cuidar de si mesmo? Envolve parte física? Sim. E a parte emocional? Também. E a parte intelectual, principalmente? Tudo. Tudo que você puder fazer para se cuidar, autocuidado, desenvolver o autocuidado, esse apreço por você mesmo, essa preocupação em você estar bem. Se no começo você não entender para que isso serve, pensa no outro, não tem problema. Às vezes a gente fica mais fácil quando a gente faz para o outro, né? Então você pensa assim, ó, eu vou cuidar de mim, porque se eu estiver bem, eu vou poder ajudar mais o outro. Tá bom. Com o tempo, a gente vai equilibrando essa equação e você passa a entender que é importante olhar para si, sim, independente do outro, mas também para estar, né, estando melhor, enquanto você está melhor, você ajuda, tá melhor para o outro também. Você é uma pessoa de mais fácil convivência, melhor relacionamento, se você está bem, se você não vive em crise, você não vive reclamando, as pessoas gostam de estar com você, muitas vezes vão atrás de você para pedir ajuda, para perguntar uma opinião, enfim. Então, cuidar de si mesmo, compromisso negociável. Por quê? Porque se você não estiver bem, não tem como você ajudar absolutamente ninguém. E eu, muito menos você, tá? Então vamos começar a colocar em prática essa história aqui da autoestima, do cuidar de si mesmo. E a partir daí a gente vai ganhar o mundo, tá bom? Sexto item, evitar relacionamentos destrutivos. E esse item aqui, ele é um item um pouquinho complicado. Por quê? Porque às vezes um relacionamento destrutivo é com uma pessoa que a gente ama demais. E como que a gente evita esse tipo de relacionamento, né? Então, a gente também vai falar aí ao longo dos outros dois encontros essa forma de lidar, tá? Evitar relacionamento destrutivo não quer dizer que você não vá demonstrar afeto para a pessoa, mas no momento adequado. Aquilo não pode te causar sofrimento, não pode te trazer menos valia, tá? Então, o relacionamento destrutivo é aquilo que te faz mal. Se te faz mal, peraí, qual é o traço, o que eu tô deixando passar, que eu não tô percebendo, que tá me fazendo mal? O que eu preciso mudar em mim, no meu comportamento, na minha postura, para que essa pessoa pare de me prejudicar, se é o caso de um relacionamento destrutivo, que é o que a gente está falando, tá? Às vezes, nem que seja momentaneamente, vai ser preciso dar um tempo. Melhor amigo, pai, mãe, prima, vizinho, colega. Marido e mulher é mais complicado. Marido e mulher, vocês têm que sentar, conversar, vai procurar a terapia de casal, procura um casal de amigos que vocês têm como referência, como exemplo, pergunta o que eles fazem, abre o coração para você, porque daí casal é mais difícil, tem que caminhar juntos, os dois têm que querer, entendeu? Às vezes chega ao ponto de ter uma ruptura ali, uma cisão. Não é a minha indicação, tá? Minha indicação é que sempre tem solução, a gente tentar procurar a melhor opção. Mas se um dos dois ou os dois não quiserem, quer dizer que não quer mais estar junto, né? Então não tem por que continuar junto, um destruindo o outro num relacionamento destrutivo. É incoerente, né? Então, assim, a gente precisa ir com um pouquinho mais de cuidado, mas precisa levar em consideração. Se o relacionamento destrutivo é do casal, eu penso que a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico, com mais afeto, tá? Ninguém tá casado ou juntado à toa, em algum momento houve um amor maior aí para as pessoas estarem juntos, mas a gente precisa tentar descobrir o que aconteceu, que esse sentimento não existe mais ou tá a ponto aí de se esgotar, para ver se tem chance e tem jeito de reverter. Eu acho que quando a gente percebe isso, é porque tem chance, tem jeito, tá? Mas se não tiver também, vida que segue, cada um segue o seu caminho, daqui a pouco aparecem outras pessoas e vamos ser felizes. Não dá para ficar junto só para manter as aparências e um destruindo o outro, tá? Não dá. Obviamente, se um está destruindo o outro,
Imagina as relações no entorno e ao redor, tá bom? Outra coisa, fazer planos pessoais e sonhar grande. Então, lembra que tem lá os projetos futuros envolvendo pessoas? Agora é a outra ponta dessa mesma corda aí. Você vai pensar grande, você vai fazer planos pessoais, de conquistas pessoais, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Ah, eu ainda quero escrever meu livro, eu não conheço a Itália, eu quero conhecer a autora Maria Cristina, a doutora lá, um dia vou marcar uma sessão com ela para entender como é que ela pensa para falar tudo isso, como é que é a clínica dela e tal. Então, como eu não sei, mas quando que eu vou para a Itália? E agora com o euro, com a moeda desvalorizando desse jeito, eu não tenho ideia. Primeiro passo, já chamei ela aqui no Facebook e já vou fazer uma amizade com ela. Vamos ver como é que funciona isso. Entende? Então a gente precisa ter esses planos pessoais e sonhar grande. Isso ajuda naquela questão lá das metas, de fazer planejamento, da gente pensar a curto, médio e longo prazo. Tem coisas, tem sonhos que a gente pode realizar amanhã. Nossa, tô sonhando em poder comer um brigadeiro assim, daquele bem cremoso, gostoso, de colher. Então, quando que eu vou poder comer? Curto prazo, na outra terça-feira, que eu ainda tenho uma semana aí de um plano de dieta que eu tô fazendo. Então, na outra terça eu vou comer um brigadeiro. E assim vai. E daqui 6 meses, o que eu vou ter que fazer? E daqui 1 ano? E daqui 10 anos? Aonde eu quero estar? Então a gente precisa fazer esse planejamento e pensar. Ah, quer dizer que é imutável, que vai acontecer? Nem sempre. Às vezes acontece, às vezes a gente precisa. Todo planejamento, inclusive o empresarial, ele sofre alterações. Agora, se a gente tem um planejamento claro, as metas estabelecidas, quando a gente precisa mudar o rumo da conversa, fica mais fácil. Você já está programado, mais ou menos organizado, precisa priorizar uma coisa, você já sabe o que você vai empurrar para lá, o que deixou de ser importante você tira. Então, as coisas organizadas, elas ficam mais fáceis de serem rearranjadas, reajeitadas para atender as demandas específicas, tá bom? Tudo bem aí, gente? Outro item, impor limite às pessoas e nas relações tóxicas. Então, esse aqui tá ligado também àquela condição de falar não, mas às vezes não é condição de falar não, às vezes é a condição de postura. Postura íntima, que às vezes precisa ser falado e às vezes não precisa ser falado. Vocês já ouviram aquela história de que um olhar fala mais que 1000 palavras? Isso a gente faz com o olhar, com um gesto. Às vezes tem que falar, porque às vezes tem que desenhar agora, né? Eu agora estou trabalhando aí com uma amiga arquiteta que eu falei, agora eu descobri por que fala que tem que desenhar. Porque o pessoal às vezes só consegue entender no desenho ali, entendeu? Então, assim, não interessa. Se tiver que desenhar, a gente desenha. Se precisar falar, a gente fala. Se não precisar, a gente só olha. E às vezes é uma postura. Postura de se aproximar, postura de se afastar, tá? E por incrível que pareça, as pessoas percebem. Depois vocês fazem o teste aí e contam pra gente também, compartilham com a gente. Outro dia eu tava numa situação ali, com uma convivência com a pessoa que sem querer, eu sei que a pessoa não estava mal intencionada, mas ela só me criticava. Eu falava, olha que lindo esse copo d'água aqui, a pessoa falava, mas você só bebeu uma parte. Aí eu bebia tudo, ela falava, não, mas agora tá vazio e tal. Eu peguei e falei, poxa, não tô valendo nada, né? Eu brinco, né? Tô valendo nada, então tá bom. Então não quero papo com essa pessoa. Peguei e fiquei lá uns 2 dias sem falar com a pessoa. No terceiro dia a pessoa veio. Oi, quer um copo d'água? Ó, você gosta mais de água natural do que gelada, né? E tal. Eu não falei absolutamente nada. Só que parei de falar com a pessoa. Ela percebeu? Normalmente as pessoas percebem quando a gente muda a postura. Por isso que a responsabilidade é nossa, tá? Nessa condição aí de limite, de falar não. Esses tempos atrás eu ouvi uma pessoa que ela falou assim: ninguém faz com você aquilo que você não permite. Aquilo eu regalei o olho assim, ó. E provavelmente, eu não lembro qual era a situação, mas provavelmente eu devia estar reclamando de alguém para alguém, né? E a pessoa olhou para mim e falou assim: ninguém faz com você aquilo que você não permite. E ali caiu. Agora a gente não pode mais falar cair ficha, que o pessoal não entende mais, né? Não é da época de ficha. Caiu sei lá o que, caiu o Instagram, caiu todos os likes do universo na minha cabeça para eu conseguir entender e compreender ali
o que a pessoa estava querendo dizer, tá? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Tem 4 itens aqui, 10 minutos já? Meu pai, tá. 4 itens, vou falar rapidinho, depois eu abro para vocês e a gente encerra. Não deixar as críticas alheias lhe influenciarem, muitas vezes ao ponto de te paralisar, tá? Então, crítica é bom, crítica construtiva, que a gente já ouviu falar, né? Crítica para a gente poder resolver o problema ou para a gente poder mudar e melhorar. A crítica por si só para dizer que você não presta, só para dizer que o outro é ruim, só para dizer que tá feio, não ajuda em nada, tá? A gente brinca muito, né? Fala muito. Eu que venho de família italiana aí, já passei por um processo de obesidade crítico. Então a pessoa chega e fala assim: Nossa, você engordou, né? Aham, eu tenho espelho em casa, engordei. E qual é a sua intenção quando você faz essa observação? Aí você fala para a pessoa assim: Por que você está me criticando? A pessoa fala assim: Não, não estou criticando, foi só uma observação. Tá, continuo tendo espelho na minha casa, dispenso esse comentário, tá? Então, não deixar que essas críticas que não servem para te ajudar em nada te influenciem a ponto de te paralisar, de reforçar ali um traço negativo, tentar levar a sua autoestima mais para baixo, tá? Então, não deixa. Fala para a pessoa, porque às vezes a pessoa é sem noção também. Hoje em dia tá assim, né? De gente sem noção. Você tá comendo ali, a pessoa fala: Nossa, você tá comendo carne? Tô, eu ainda sou carnívora. Ah, mas coitado do bichinho. Aham, mas eu ainda sou. Já tô comendo, entendeu? Não vai ajudar. Pode, num outro momento, você chega e fala para a pessoa: Fulano, você já pensou em diminuir a ingesta de carnes? Eu tenho uma pessoa em casa que fala assim, entendeu? Então, estou diminuindo a minha ingesta de carnes, estou tendo uma visão mais sustentável. Eu penso que no futuro não vai ser mais necessário essa matança toda. Você pode desenvolver uma conversa que seja uma crítica construtiva, buscando uma solução, tentando ajudar a pessoa a ter mais lucidez. A crítica por si só não ajuda em nada, ninguém, tá? Então, isso vale para a gente não deixar as pessoas fazerem com a gente. Assim como para a gente também não parar de fazer essas críticas meio sem noção, que não vai ajudar a pessoa a resolver problema algum, tá? Às vezes a pessoa chega cheia, tá lá com problema, sei lá, brigou com o namorado, aí chega triste, não sabe o que fazer, a pessoa fala assim: Ah, mas é comum, amanhã vocês já estão bem. Ajuda a pessoa, por que vocês estão brigando tanto? Não tá na hora de parar? Não é bom conversar com fulano? Por que é a mesma coisa? O que você tá fazendo que tá dando brecha para toda vez ter essa confusão? Então, nessa linha aí de raciocínio, tá? E aí a consequência disso é o próximo item, que é ter pensamentos positivos e ver o lado bom de todo o contexto, né? E a gente falou lá no começo também de tentar tirar proveito de toda a situação. Então, no começo, principalmente para quem reclama demais, eu falo isso, né, de carteirinha, como a gente diria antigamente, é difícil, parece quase impossível. A gente não consegue ver o lado bom da coisa, tá? O negócio tá ali, uma tragédia, né? A gente não consegue ver o que tem de bom naquilo. Então, precisa de muito esforço, tem que ter muita vontade, mas a gente começar a fazer esse esforço e a gente vai ver que aos poucos a gente vai melhorando. E é muito interessante, porque quando a gente começa a enxergar, tirar proveito da situação, a gente começa a aprender mais. E quando a gente aprende mais, a gente consegue ensinar mais, a gente fica mais disponível para a interassistência. E a gente sofre menos, tá? A gente vive melhor, a gente para de dar brecha, né, para as pessoas maltratarem a gente. Então, isso é tudo consequência dessa postura, de ter pensamentos positivos e ver lado bom. Ah, mas fulano me passou para trás, ele foi mal intencionado, quis puxar o meu tapete, quis mesmo. Ótimo. O que você fez que deixou ele puxar o seu tapete? Qual foi o nível de desorganização que você teve que fulano conseguiu entrar ali para te atropelar? Entende? Por que mais ou menos tudo que eu falo é mais ou menos nessa linha de puxar a responsabilidade para si? Porque eu aprendi a duras penas que
Não adianta querer mudar o outro. Eu acho que muita gente aqui já me ouviu falar isso. Não adianta reclamar do outro. Não adianta dar dica e ideias para o outro fazer diferente. O que resolve é a gente mudar a gente. A nossa postura pessoal e íntima e a nossa postura em relação ao outro. Se o outro está me machucando, é porque eu estou me deixando machucar. Qual é a minha atitude, a minha postura que eu tenho que fazer para que isso pare de acontecer? Eu sou sempre favorável ao processo de tentar chegar numa compreensão, num entendimento, numa mediação, tentar conversar, ajustar os pontos, deixar explicitar ali as intenções para a gente seguir em frente. Nem sempre isso é possível de ser feito, tá? Às vezes a pessoa não quer, às vezes ela tá mal intencionada mesmo, ela só quer estar perto de você se ela puder puxar o seu tapete e assim vai, tá? 4 minutos, ó, meu tempo, minha equipe técnica aqui tá puxando minha orelha, mas eu tô acabando. Vamos lá, próximo item. Ter pelo menos 3 hobbies diferentes e fazê-los rotineiramente, tá? Esses itens aqui, ó, teve alguns que eu já dei uma pincelada, que é a tarefa de casa, né, para até sábado que vem. Mas é muito importante você ter esses hobbies, alguma coisa diferente, que vai servir para você como válvula de escape. Às vezes a gente não consegue ter essa linha de raciocínio com a clareza, igual a gente está aqui predisposta, querendo ouvir, querendo falar, querendo ampliar nosso conhecimento para se melhorar. Às vezes a gente está lá no meio do problema, o negócio está caótico, você não consegue trabalhar com energia, você não consegue pensar bem do outro, você não consegue colocar nenhum desses itens na prática. O que eu sugiro? Que você lembre de alguma coisa que você gosta de fazer no dia e vá fazer aquilo. É como se você conseguisse mudar de bloco, mudar de parâmetro, sair daquele contexto para pensar melhor, tá? E um hobby, uma coisa que ajuda demais é você fazer alguma coisa que você gosta. Então, eu uso muitas vezes a técnica da leitura, né? Não tô conseguindo pensar, vou ler. Às vezes assistir uma série, até novela que eu não gosto, de vez em quando eu assisto, que é para tirar ali, me tirar dos problemas reais. Tem umas tragicomédias aí que eu já aprendi, a gente morre de rir, né? De tão fora de senso que tem, a gente dá risada. Mas aí você, com o tempo também, vai tentar identificar aí, marcar pelo menos 3 coisas que você gosta de fazer para usar como válvula de escape, para te ajudar a sair do problema, a puxar pelo racional, a ter mais lucidez para conseguir pensar melhor e, né, e colocar qualquer um desses itens e outros que a gente vai desenvolvendo ao longo do percurso para poder se melhorar e melhorar o contexto. Último item, então, a gente está chegando aí no final, é valorizar e desenvolver cada vez mais as suas qualidades, tá? Então, a lista lá dos traços, daqui um tempo, provavelmente, a hora que a gente encerrar essa temática nesse mês, a gente vai escolher os 3 principais defeitos que a gente tem, que a gente vai trabalhar para mudar definitivamente, se ao longo do ano, de 6 meses, cada um vai colocar a sua meta, mas principalmente os nossos traços, forças, nossas qualidades, a gente vai fazer outra folha e vai pregar na parede, ou no espelho do banheiro, ou na porta do guarda-roupa, na porta do escritório, em algum lugar onde você vai olhar rotineiramente, você vai fazer esse reforço positivo de você mesmo. Então, valorizar e desenvolver cada vez mais aquilo que você tem de bom, as suas qualidades. Volto a dizer, são as suas qualidades que vão te ajudar a ser melhor e a fazer os outros estarem melhor cada vez mais, tá? Então, eu tenho aqui alguma sugestão de livros, né? Autoestima Sadia, da Maria Cristina, foi o livro que eu fiz o post no sábado passado. Hoje é sábado, acabando a live aqui, a gente vai fazer a outra sugestão de livro, tá? Tem o Pensar Bem, Sentir-se Bem, do Walter Rizzo, é esse azulzinho que tá aqui. Ao lado dele, O Poder da Confiança, do Stephen Covey, tá? Tem outro do Walter Rizzo que eu não tenho aqui, ele tá emprestado, que é O Direito de Dizer Não. Tem um do Nathaniel Branden, que é Autoestima. Esse aqui, ó, do Hugo Partner também. Não Leve a Vida Tão a Sério. São livros muito bons de ver.
E ao longo do tempo a gente vai estar indicando mais obras e hoje à noite eu vou publicar no feed do Instagram e do Face, né? Naquele que fica fixo, não que some daqui 24 horas, eu vou publicar lá a sugestão de leitura dessa semana, tá bom? No mais, eu quero agradecer vocês. Nosso próximo encontro, então, sábado que vem, dia 20 às 21 horas, e vou finalizar a minha fala com uma frase. Tente mudar o mundo, mas antes mude a si mesmo, tá? Muito obrigada. Vocês têm meu contato. Eu estou à disposição aí durante a semana. Quem quiser trocar ideia comigo, falar pelo direct, né? Ou pelo WhatsApp também. Meu WhatsApp o pessoal tem aí, 45 9920 8701. Pode me mandar mensagem. Eu nem sempre consigo responder na hora, de imediato, mas eu respondo, tá? Quero agradecer a todos. Deixem seus comentários, chamem os amigos e a gente se encontra no próximo sábado. Vai ficar gravado no IGTV, tá bom? E depois eu vou ver se eu consigo baixar. Quem quiser a apresentação no PowerPoint, me avisa no direct ou deixa uma mensagem lá no feed que eu mando para vocês, tá bom? Beijo grande, ótimo fim de sábado, ótimo domingo e excelente semana. Nos encontramos sábado que vem.